Vamos estudar agora o processo que levou as mulheres a terem direito ao voto. Então, nós vamos ver aqui em Nova York, onde que as mulheres elas se reuniam em Seneca Falls. As mulheres, elas teve um movimento anti-escravagista em 1830 nos Estados Unidos, contra a escravidão, tá? E dentro desse movimento, aqueles que eram anti-escravagistas também, as mulheres também aproveitaram e foram para junto desse movimento, se juntaram ali com as pessoas que eram contra a escravidão e passaram também a exigir, elas queriam o quê? Elas se reuniam, gente, dentro de uma igreja, tá? Aonde que a liderança dessa igreja eram homens. Então, quer dizer, eu estou lembrando aqui uma frase da Simone Beauvoir: as mulheres nada conquistaram, tudo foi os homens que deram para elas, né? Então, nessa igreja aí, elas se reuniram ali para fazer depois um documento, né? Uma reunião, tipo uma assembleia, para lutar por alguns direitos. Elas queriam educação, né? Direito à educação, ao voto e ao trabalho, tá? Maternidade voluntária e a questão do matrimônio, tá? A reforma na saúde e também reforma na vestimenta. O que acontece aqui, ó? Primeira onda, que foram as que lutaram naquela primeira onda ali, Elizabeth Cady e Susan Anthony, lutaram pelo voto. Existiam também, nessa época aí, a antissufragista. O que é isso, antissufragista? As antissufragistas, elas eram mulheres que eram contra o voto feminino. Elas achavam uma bobagem, elas não queriam, tá? E por que elas não queriam? Porque toda a responsabilidade antes da mulher votar, perante a lei, a justiça, era do homem. Então, como eu havia falado para vocês, era o homem que respondia por qualquer coisa na família, dívida da mulher. Se a mulher ela se separasse, mesmo que o homem já tivesse, se ela tivesse separada já há tempo, e o homem nem soubesse do paradeiro dela, onde que ela estava, ele teria que pagar qualquer dívida que ela tenha feito. Então, o homem, ele sempre respondia. Então, a antissufragista, elas não queriam porque elas tinham medo também das obrigações militares e civis que viriam junto. Porque toda vez que chega alguma lei, dentro daquela lei, além do que tu ganha, tu também tem a questão dos direitos e dos deveres, né? Então, as antissufragistas, elas não queriam cumprir os deveres que o voto ia acarretar naquela decisão ali delas votarem, tá? Então, aqui, olha só, em Seneca Falls, nesse lugar, nenhuma mulher ela sentiu coragem, elas queriam, mas elas não tinham coragem de presidir uma sessão. Claro, porque elas não estavam também acostumadas com isso. E quem acabou fazendo isso foi o marido da Lucrécia, James Mott. Tudo foi aprovado. Eles aprovaram tudo, exceto o voto, tá? Em 1869, o primeiro estado concede o voto feminino. Na Califórnia, os republicanos participaram ativamente a favor do voto feminino. Agora, gente, é muito interessante. A primeira mulher que teve o título na América Latina, o título de eleitor para poder votar. Quem conseguiu isso para ela foi o marido dela. No Brasil foi um cristão, tá? Ele era cristão, ele era conservador. O nome dele é César Zama. Quem encabeçou a campanha pelo voto feminino? Ele era um médico, intelectual, republicano e burguês. A primeira mulher a votar no Brasil, em toda a América Latina, foi uma mulher da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, em 1922, que era a esposa desse senhor.
Olha, depois de muita propaganda e tentar relacionar as passeatas femininas com a conquista de Celina, ela resolveu se pronunciar e falar. Porque as feministas vivem dizendo, porque a gente lutou pelo voto, porque não sei o que, não sei o que. Olha o que ela falou, a Celina falou. Eu não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se com a possibilidade de uma mulher na política brasileira. E, para ser coerente, começou com a dele, levando o meu nome de Roldão. Jamais poderia saber que, assinando aquele documento, o meu nome entraria para a história. Tudo foi obra do meu marido, tudo isso devo exclusivamente ao meu saudoso marido. O que quer dizer isso? Que as manifestações feministas não passaram e não passam de agitações simbólicas. Só ganharam o que os homens concordaram a lhes conceder, disse Simone Beauvoir. Tá? E as antissufragistas, essas que não queriam votar, elas tinham 42 mil membros. Elas eram escritoras, senhoras imperialistas e reformadoras maternais. Uma delas é Mary Ward, Loise, Ethel, Elizabeth e Lucy. Os homens haviam conquistado os seus direitos e o voto através de muito sangue e muita guerra. E as mulheres conseguiram ali naquela reunião. Tá? Agora eu vou falar daqui a pouco sobre feminismo e socialismo, tá? No próximo vídeo.